Olá, meu nome é Bárbara e esse é mais um dos vídeos da série de divulgação científica de neurotologia da Universidade Federal do ABC. Hoje, nós vamos abordar um pouco sobre o comportamento e locomoção dos polvos. Polvo, que significa muitos pés, são animais invertebrados e estima-se que existem em torno de 700 espécies na ordem Octopus. Para embasar e nos ajudar a ilustrar melhor o que vamos falar hoje, iremos utilizar o artigo de Adam Kuspalo, Samantha Code e Melina Haley, publicado em novembro de 2022. Você já parou para pensar o quão incríveis são os polvos? Com seus tentáculos, eles conseguem fazer coisas que vão desde abrir potes a fugir rapidamente de situações de perigo. Estes animais, complexos e encantadores, usam os seus 8 tentáculos flexíveis para comportamentos diversos, como nadar, rastejar e manipular objetos através de um sistema de controle motor que coordena todos esses estados. Nesse vídeo, vamos explorar um pouco sobre o controle motor do polvo em comportamentos de locomoção, fazendo paralelos entre a comunicação dos braços desse animal e as questões propostas por Timberger. Nicholas Timberger foi um renomado biólogo que realizou diversos estudos pioneiros no campo da etologia. Famoso por introduzir 4 questões a fim de investigar e entender diferentes comportamentos, sendo elas causa, função, desenvolvimento e evolução. Estas questões, conhecidas como as 4 questões de Timberger, são utilizadas até o dia de hoje como forma de estudar o comportamento dos animais. Primeiro, nós vamos falar um pouco da estrutura dos polvos e dos cordões nervosos intramusculares, os INCs. No artigo utilizado como base, a forma de organização encontrada para os INCs demonstrou-se ser um pouco diferente do que espera-se, sendo observado que os tentáculos comunicam-se com o terceiro tentáculo adjacente dele, ou seja, pula 2. Ao contrário das teorias tradicionais, que propunham que o tentáculo comunicaria-se com o tentáculo diretamente ao seu lado, tanto da esquerda quanto da direita. Para ilustrar melhor, temos a seguinte figura. Iniciando com a figura A, começando com o tentáculo direito da posição 1, R1, como ponto de partida, perceba que os INCs se conectam com os terceiros braços adjacentes, R4 e L3. Na figura B, considerando que já sabemos de R1 e aplicando para L1, temos que este vai se comunicar com L4 e R3. Já na figura C, os tentáculos laterais se comunicam com seus opostos, ou seja, R2 e R3. Na figura D, podemos ver que o padrão de conexão se repete para todos os tentáculos, ou seja, cada tentáculo se conecta com um tentáculo que esteja a 2 tentáculos de distância. Ou seja, no nosso exemplo, L2 se conecta com R2 e R4. Já L3 se conecta com R1 e L3. E assim por diante. O padrão se mantém, não importando em qual dos tentáculos nos basearemos para a ligação dos INCs. Uma observação importante é que o estudo utilizado como exemplo não estabeleceu se os INCs localizados em um mesmo tentáculo vão ou não se comunicar entre si. Uma das coisas que torna os polvos animais tão fascinantes são as infinitas possibilidades de movimento e de locomoção que os seus tentáculos possibilitam. Diferente dos membros de outros animais, a estrutura corporal do polvo não é rígida e eles conseguem dobrar os seus tentáculos em qualquer lugar. Diferente de nós humanos, por exemplo, que só conseguimos dobrar nossas articulações. Além disso, cada um dos seus 8 tentáculos possui ventosas capazes de identificar texturas e sabores, o que faz com que o polvo sinta o ambiente através delas. E se, por fora, os braços já parecem legais, por dentro eles têm algo ainda mais interessante, uma espécie de fiação que os ajuda a saber onde cada um dos tentáculos está e como está se movendo. Na anatomia, essas linhas, digamos, recebem o nome de cordão nervoso intramuscular, os INCs. Mas por que essas linhas se comunicam? E como? Voltando às questões de Timberger, o mesmo propôs 4 pontos muito importantes que devem ser considerados ao estudar o comportamento animal, sendo a primeira delas a causa. A causa, proposta por Timberger, é a questão que busca entender o mecanismo por trás dessa comunicação.
Os polvos têm uma estrutura neural única que conecta os seus tentáculos. Essa estrutura é composta pelas IMCs e por uma estrutura geométrica a qual elas se conectam. Por meio de estudos de imagem, pesquisadores notaram que o cordão de cada tentáculo do polvo não só percorre o comprimento do braço, né, o tentáculo, mas também contorna os tentáculos próximos. Isso significa que, estruturalmente, todos os tentáculos do polvo se conectam de forma simétrica, mesmo que nem todos os tentáculos estejam conectados individualmente entre si. Para o comportamento de locomoção, essa anatomia especializada é crucial e permite que os movimentos do polvo sejam fluidos e altamente adaptáveis. A próxima questão levantada por Timberger é a ontogenia e o desenvolvimento. Essa questão busca entender o desenvolvimento do comportamento ao longo da vida do animal. Nesse momento, você deve estar pensando, como é que os polvos aprendem a coordenar os seus tentáculos e se locomover? Os polvos possuem um sistema nervoso complexo e órgãos sensoriais desenvolvidos. Os gânglios. Os gânglios são grandes e formam uma estrutura como um cérebro que é subdividido com partes para memória e aprendizagem. Possui neurônios e são animais com comportamento bastante estudado em cativeiro, devido à sua inteligência, única em invertebrados e acima de alguns vertebrados. Os filhotes do animal, desde cedo, demonstram a capacidade de se locomover, sugerindo que ela pode ser inata ou aprendida rapidamente após o nascimento. Ainda assim, ao longo da vida de cada animal, essa habilidade vai sendo aprimorada através do ambiente e das experiências vividas individualmente. Em seguida, temos a função. Mas por que essa espécie de comunicação entre os tentáculos é tão importante? A terceira questão abordada por Timberger questiona a função dos comportamentos dos animais e pode nos responder. Acredita-se que sem essa comunicação, não seria possível que os animais coordenassem os movimentos complexos do tentáculo, o que faria com que eles fossem menos ágeis em um momento onde precisam se locomover para fugir de um predador, por exemplo. Por último, mas não menos importante, chegamos à quarta questão de Timberger, a questão evolutiva, que nos faz refletir sobre como essa habilidade de comunicação entre os tentáculos dos polvos se desenvolveu ao longo do tempo. Acredita-se que essa habilidade tenha evoluído como uma vantagem adaptativa. Olhando não só para o comportamento de locomoção, por exemplo, vemos que o polvo consegue nadar, rastejar, escalar e até mesmo andar. Todas essas coisas fazem com que ele consiga se adaptar a uma grande variedade de habitats marinhos e aumenta a eficiência desses animais em situações cruciais para sua sobrevivência. Assim, a pressão evolutiva e a seleção natural podem ter favorecido indivíduos com melhores habilidades de coordenação intertentáculos, levando a essa complexa comunicação observada nos polvos atuais. Por fim, chegando ao final de tudo que a gente aprendeu até aqui, como nossas considerações finais, essa descoberta sobre o mecanismo de coordenação dos tentáculos do polvo é apenas uma das muitas descobertas que os cientistas estão fazendo sobre esses animais. Além de nos ajudar a entender como os polvos se locomovem, elas também nos ajudam a entender como eles percebem o ambiente, manipulam os objetos e realizam diversas outras atividades. Nós estamos muito animados para saber quais descobertas vêm a seguir. E você, também tá? Continue nos acompanhando aqui no canal para expandir cada vez mais essa grande de conhecimento e aproveite para aprender cada vez mais e se aprofundar nesse mundo maravilhoso que é a neurotologia. Até mais!